Olá, amigos. Estamos iniciando o nosso jornal Tele Brasil Notícias, a sua edição semanal 2024, em sua primeira edição completa para você. Estaremos abordando hoje a questão da transferência por DOC, que começa a deixar de existir. Também falaremos de uma campanha de vacinação contra a dengue que começa em fevereiro aqui no Brasil. E o crescimento na área de turismo, nas buscas por pacote de viagens para o Carnaval. Nos acompanhe que temos muito mais informações e novidades, sempre atualizadas e na medida certa, especialmente para você. Não esqueça de nos acompanhar pelo YouTube ou Facebook, Jornal Tele Brasil Notícias e muito mais informações também no Facebook, A Hora da Notícia. Fique conosco que vem aí a nossa edição 2024. No ar! Tele Brasil Notícias. E começamos essa edição falando dos bancos. Justamente a transferência por DOC deixa de existir. Isso aconteceu a partir do último dia 15 agora de janeiro, onde não será mais possível realizar a transferência bancária por meio do documento de ordem de crédito, que é o tradicional DOC. Sistema que ficou ultrapassado com a criação do Pix. Vamos observar. Foram 4 décadas de funcionamento do DOC, o documento de ordem de crédito. Ele foi criado em 1985 e hoje, às 3 horas da tarde, ele deixa de existir, tanto para pessoas físicas como jurídicas. Apenas para quem já tem agendamentos, o prazo foi estendido até o dia 29 de fevereiro. Com o DOC, o valor só era compensado no dia seguinte da operação e os bancos normalmente cobravam taxas. A mudança está relacionada com o sucesso do Pix, que é esse novo sistema de transferência que é bem mais prático, sem custos e é instantâneo. E os números mostram bem que o DOC já estava se tornando obsoleto. No primeiro semestre do ano passado, foram 18 milhões de operações com DOC. Em compensação, com o Pix, foram 17 bilhões de operações, quase 1000 vezes mais. Então essa mudança está relacionada com o hábito do brasileiro e tem um detalhe, Flávia, a TED, para valores maiores, essa sim continua funcionando, viu? Vamos agora falar com você que é aposentado, que já vai receber os pagamentos de janeiro corrigido. Essa é uma informação do INSS, em que os aposentados, pensionistas e beneficiários já receberão o pagamento de janeiro corrigido. Vamos observar. Os benefícios acima de um salário mínimo concedidos pelo INSS vão ter um aumento de 3,71% neste ano, conforme anunciou o Ministério da Previdência Social. Pois é, e o reajuste é em cima do INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor de 2023, que foi divulgado pelo IBGE. Ou seja, é um reajuste sem ganho real. Nas aposentadorias vai ter impacto no teto, que vai ter um aumento aí de R$ 278,52, passando a R$ 7.786,01. O piso é atrelado ao salário mínimo, que já teve um reajuste de 6,97% anunciado pelo governo e vai passar a R$ 1.412. Este reajuste, sim, com ganho real. Para quem se aposentou em 2023, vai ter esse reajuste de 3,71% proporcional. O governo divulgou uma tabela com os percentuais de correção de acordo com o mês da concessão do benefício. No calendário de pagamentos, os pagamentos vão ser feitos de 25 de janeiro até 7 de fevereiro. Época de chuvas nos lembra a dengue e a campanha de vacinação contra a dengue começa no mês de fevereiro. Então a vacina contra a dengue entra no calendário nacional de imunização. Em primeiro momento estará disponível para algumas regiões e alguns grupos prioritários. Isso porque no ano de 2023 o Brasil inclusive bateu o recorde de mortes causadas pela doença. Foram mais de 1000 óbitos registrados. Vamos observar.
Dores e manchas vermelhas no corpo, febre alta e mal-estar. Estes foram alguns dos sintomas apresentados pelo Augusto. Após exames, o diagnóstico: dengue. Eu não dormia direito, era muita dor no corpo, dores nas costas, dor de cabeça. Terríveis, 10 dias terríveis. No verão, a atenção à doença deve ser redobrada. É nesta época que o mosquito da dengue se reproduz com mais facilidade. As chuvas e o calor propiciam um ambiente mais favorável aos criadouros. Por isso, é fundamental eliminar focos de água parada. Apesar de comum, a dengue preocupa e pode matar. Uma pessoa com dengue que não receba uma atenção de saúde adequada, uma hidratação, recomendações e as orientações aí quanto aos sinais de alarme, ela pode evoluir cada vez mais para a forma grave e até com óbitos. No ano passado, o Brasil alcançou o recorde de mortes causadas pela dengue. Segundo o painel de monitoramento de arboviroses do Ministério da Saúde, a doença matou 1.094 pessoas em 2023. O número supera 2022, quando foram registradas 1.018 mortes. No total, foram mais de 1.600.000 casos da doença, 200.000 a mais do que no ano anterior. O Acre está em situação de emergência por 90 dias, por conta do aumento de 106,6% dos casos de dengue. No fim do ano, o imunizante contra a dengue foi incorporado ao Sistema Único de Saúde. Com isso, o Brasil é o primeiro país a oferecer a vacina na rede pública, com campanha nacional prevista para começar em fevereiro. A cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, já se antecipou e começou na semana passada a vacinação do público-alvo de cerca de 150.000 pessoas entre 4 e 59 anos. É uma vacina de vírus atenuado e se mostrou bastante eficaz. Uma eficácia global em torno de 80%, mas principalmente ela foi eficaz para prevenir a internação, e isso se gerou em torno de 90%. Vamos agora falar de volta às aulas, porque o Inmetro está fiscalizando a qualidade dos materiais escolares. E isso está acontecendo antes de se iniciar as aulas. Essa fiscalização ela procura ver a qualidade dos materiais escolares. É importante que você, como pai, tenha atenção em cada item no carrinho que compra. Sim, nós como pais. Vamos observar. Entre cadernos, lápis coloridos e canetas de vários tipos, a Fernanda, de 10 anos, se diverte escolhendo material escolar. Lápis, marca-texto, corretivo, cola, grafite, borracha, contador, não sei, um montão de coisa. Essa hora de comprar o material escolar já dá ansiedade para a aula que vai começar ano que vem, né? É bom começar com tudo novinho. É, muito bom. Uma das preocupações da mãe da Fernanda é a qualidade dos materiais que a filha leva para a escola. O que nós olhamos assim, é muito o preço, primeira coisa, então eu fiz algumas listas, enviei para algumas papelarias para ter um orçamento e a gente escolhe de acordo com a qualidade também do material. Uma coisa que muita gente não observa é se o produto tem esse selo aqui, que é o selo do Inmetro, e que é uma garantia de que o produto foi testado e que atende às normas de segurança. Nesta semana, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, fez uma ação de fiscalização em todo o país para coibir a comercialização de produtos irregulares. O Inmetro alerta que materiais escolares de origem duvidosa podem trazer riscos para o consumidor. É um período de volta às aulas, né? Período que antecede a volta às aulas, então é um período que a compra se intensifica. Então é importante o consumidor estar atento à segurança dos produtos, né? O consumidor deve observar a presença do selo do Inmetro e o número do registro. A legislação diz que compete ao Inmetro testar materiais como apontador, borracha, caneta, giz de cera, marcador de texto, cola, tinta, entre outros. Ao todo, o órgão inspeciona a qualidade de 25 tipos de artigos escolares. Caso o consumidor encontre produtos sem selo no mercado formal, pode fazer uma denúncia à ouvidoria do Inmetro no número 0800 285 1818. Vamos agora também falar das médicas, porque metade das médicas no país já sofreram
ou foram vítimas de assédio. Exatamente. Nada menos que a metade em todo o Brasil. Isso é demonstrado através de uma pesquisa feita pela Associação Médica Brasileira. Vamos confirmar estas informações. Durante a pandemia, Joyce levava a filha de 3 meses para amamentar nos intervalos das consultas. Ela passou por mais de uma situação de assédio no trabalho. E uma das vezes foi sugerido que eu atendesse uma consulta enquanto eu amamentava minha filha. Falei, mas se você quiser dar conta, você consegue atender uma consulta e com a sua filha no colo. O assédio sofrido por ela tem a ver com o fato de ser mãe e mulher negra, um preconceito de gênero e racial. Tinham outras pessoas que também eram mães ali, mas nenhuma outra era uma mulher negra. Casos como o da Joyce foram relatados numa pesquisa sobre o assédio contra médicas mulheres. Metade das entrevistadas já sofreu algum tipo de agressão física ou verbal no ambiente de trabalho e apenas 5% das queixas feitas à polícia ou ao judiciário foram investigadas. O estudo aponta ainda que 7 em cada 10 entrevistadas já testemunharam ou souberam de algum tipo de preconceito contra colegas. Isso afeta a nossa saúde mental, afeta na nossa produtividade, afeta no nosso desempenho e se a gente não conseguir mudar essa realidade, eu acho que vai ser muito prejudicial não só para as mulheres, mas como a sociedade como um todo, né? Quando Diana decidiu ser neurocirurgiã, foi questionada por ser uma especialidade considerada masculina. Isso é uma coisa totalmente absurda, né? Pensar que a gente não pode exercer determinado tipo de profissão ou determinado tipo de especialidade porque a gente não é homem. Vamos agora falar de saúde e da cidade do Rio de Janeiro. Sim, o estado do Rio de Janeiro corre o risco de uma epidemia de dengue. Tudo porque são mais de 1.000 casos registrados por semana, segundo a Secretaria de Saúde do Estado. E as áreas mais atingidas são a capital e as cidades de Nova Iguaçu e Itaguaí. Vamos conferir essa informação. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, são mais de 1.000 casos registrados por semana. Só nos primeiros 7 dias de janeiro foram 1.014 ocorrências. O número está acima do limite máximo esperado para essa época. As áreas mais afetadas no estado são a capital e as cidades de Nova Iguaçu e Itaguaí. As maiores preocupações das autoridades sanitárias são com os riscos de reinfecção e também com o surgimento da variante do tipo 4 do vírus, cujos primeiros casos foram anotados no fim do ano passado. A dengue é uma doença que se prolifera com mais intensidade nos meses mais quentes. Já é esperado um número maior nesse período do ano, só que hoje a gente observa números muito além do que era esperado. A SES vem fazendo um conjunto de ações, com os técnicos em cada município e regiões para mostrar esses dados e a atenção principalmente hoje com o criadouro dos mosquitos. A melhor forma de evitar casos de dengue é tratar eliminando larvas de mosquito. Vamos agora falar então dos conselheiros tutelares, porque cerca de 30.000 conselheiros tutelares tomaram posse em todo o país. O mandato de conselheiro é de 4 anos. A eleição ocorreu, inclusive, em outubro do ano passado. Sim, aqui no município do Rio de Janeiro, hoje de manhã, tomaram posse 190 conselheiros tutelares. São 5 titulares e 5 suplentes em cada um dos 19 conselhos tutelares do município. Em todo o Brasil, cerca de 30.000 conselheiros tutelares também tomam posse nesta quarta-feira, nos mais de 5.500 municípios. O mandato dos representantes é de 4 anos, Flávia. E a eleição para escolher os conselheiros tutelares aconteceu em outubro do ano passado e foi a primeira a usar urnas eletrônicas num acordo com o Tribunal Superior Eleitoral. Essa eleição, inclusive, teve recorde de participação. Mais de 3 milhões de pessoas foram às urnas em todo o país, 25% a mais do que na última eleição, a de 2019, de acordo com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. O Conselho Tutelar é um órgão vinculado à Secretaria de
assistência social das prefeituras. E os conselheiros tutelares são responsáveis por proteger as crianças e os adolescentes. Têm a responsabilidade de garantir o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. É um trabalho fundamental, né? E chegou agora no Tele Brasil Notícias, o nosso Momento Jurídico. E vamos agora ao nosso quadro jurídico desta semana. Falando da terceira turma, que assegura gratuidade de justiça à criança em ação que discute pensão alimentícia. Terceira turma do STJ assegura gratuidade de justiça à criança em ação que discute pensão alimentícia de R$10 mil. Em ação sobre alimentos, a concessão da gratuidade de justiça para a criança ou adolescente não está condicionada à demonstração de insuficiência de recursos do representante legal. Esse foi o entendimento aplicado pela terceira turma do Superior Tribunal de Justiça ao apreciar um caso em que um homem ajuizou ação revisional na tentativa de reduzir a pensão de cerca de R$10 mil fixada em favor da filha. Ao ser citada, a filha apresentou reconvenção, que é quando o réu apresenta pedido no mesmo processo, pleiteando o aumento da pensão para R$30 mil. O juízo de primeiro grau indeferiu o benefício da gratuidade e o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão, por entender que o padrão de vida da criança era incompatível com a gratuidade e que eventual dificuldade financeira momentânea deveria ser demonstrada por ela. No STJ, entretanto, o entendimento foi outro. A relatora do processo, ministra Nancy Andrighi, reconheceu ser evidente que, em se tratando de crianças ou adolescentes, haverá sempre um forte vínculo entre a situação financeira dos pais, sobretudo em razão da incapacidade civil e econômica da própria criança ou do adolescente, mas que isso não significa dizer que se deva automaticamente examinar o direito à gratuidade à luz da situação financeira dos pais. Nancy Andrighi citou os parágrafos 2º e 3º do artigo 99 do Código de Processo Civil, segundo os quais a alegação de insuficiência financeira pela pessoa natural tem presunção de veracidade e só poderá ser afastada se houver evidências de que a declaração é falsa. Desta forma, o entendimento do colegiado foi de que, nos pedidos de gratuidade feitos por criança ou adolescente, é apropriado que, inicialmente, seja deferido o benefício em razão da presunção de veracidade, ressalvada a possibilidade de a parte contrária demonstrar, posteriormente, a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Vamos agora falar de ecologia. Lembrando que mais de 80% das espécies de árvores da Mata Atlântica estão ameaçadas de sua extinção. A informação está presente em um estudo publicado na revista Science, uma das principais publicações científicas do mundo. A pesquisa levou em conta as mais de 2.000 espécies de árvores que são exclusivas da Mata Atlântica e concluiu que 82% delas sofrem algum risco de extinção. O estudo é feito pelo Instituto de Biociências da USP, com financiamento da FAPESP. Segundo os cientistas, a pesquisa pode ajudar na criação de políticas públicas de conservação e reflorestamento. 3 espécies de árvores foram consideradas possivelmente extintas, e 5 outras espécies que eram consideradas extintas foram redescobertas no estudo. Vamos falar de turismo, porque cresce em busca por pacotes de viagem para o Carnaval. Não esqueçamos que estamos próximos aí do Carnaval e justamente esses pacotes para a folia, segundo a plataforma de viagens Decolar, teve uma alta na procura em torno de 114% em relação a 2022. Os destinos mais procurados são Maceió, Rio e Salvador. Mal acabaram as festas de fim de ano e os brasileiros já estão se programando para o carnaval. A expectativa é de movimento intenso nos aeroportos de todo o país. Isso porque a busca por pacotes de viagem para o período neste ano aumentou 114% em relação ao ano passado, de acordo com a plataforma de viagens Decolar. E os destinos mais procurados por quem deseja cair na folia são Maceió, Rio de Janeiro e Salvador. Essas 2 primeiras semanas de janeiro, a gente já conseguiu atingir 80% do que vendemos em dezembro, né?
O carnaval ele fomenta muito as vendas e a gente tem vendido muito. O carnaval é uma das festas mais tradicionais do nosso país. Seja para curtir a folia ou mesmo descansar, a verdade é que o interesse em conhecer o Brasil e suas belezas naturais vem crescendo a cada ano. E com o aumento no número de viagens, o setor aquece a economia. O brasileiro está mais motivado a conhecer o seu país, também nos tornamos mais atrativos para o mundo, pelo crescimento econômico, o compromisso com a sustentabilidade e o avanço nas políticas sociais. Para incentivar o brasileiro a viajar ainda mais pelo país, não só no carnaval, o Ministério do Turismo lançou várias ações para a promoção do setor. Um deles é o Conheça o Brasil Voando, uma parceria com empresas aéreas. Esse programa oferece, por exemplo, a adoção do stopover, quando o passageiro, sem custos extras, pode conhecer um local intermediário antes de chegar ao seu destino final. Vamos agora falar então de direitos autorais. Graciliano Ramos e Mickey Mouse são liberados. As obras do escritor Graciliano Ramos, apesar que a família está contestando, e a primeira versão do Mickey Mouse entraram em domínio público no começo deste ano. E com isso, qualquer pessoa pode reproduzir esse conteúdo ou esses conteúdos sem a necessidade de permissão. Vamos conferir o que pode mudar a partir então de agora. Secas, Angústia, São Bernardo e todos os outros livros escritos por Graciliano Ramos, um dos maiores nomes da literatura nacional, estão em domínio público a partir do começo deste ano. O autor morreu em 1953 e, conforme prevê a legislação brasileira, já não é mais necessário o pagamento de direitos autorais. Após a morte, os herdeiros são sucessores e passam a receber esses direitos autorais, os royalties decorrentes dessas vendas, mas isso tem um prazo para acontecer, né? Então, no nosso caso aqui, são 70 anos da morte do autor, e aí, a partir disso, outras editoras podem publicar Vidas Secas, por exemplo, sem ter que fazer nenhuma licença, sem ter que pagar nenhum royalties. Com um olhar crítico sobre o Brasil, as obras de Graciliano Ramos permanecem atuais e, com o domínio público, podem atrair novos leitores. Novas edições geram, às vezes, novas abordagens, né? Geram novas necessidades de leitura. Então, essa reinterpretação que acontece, por exemplo, nesse nível da academia, da universidade, eu acho que é bastante importante e pode ser, não quer dizer que é uma coisa imediata, mas pode ser dinamizado por uma repercussão maior que a obra ganha a partir da sua disponibilização em domínio público. E após quase um século de proteção de direitos autorais, uma das versões do Mickey Mouse, criada em 1928, também entrou em domínio público, mas apenas nos Estados Unidos. Por lá, a lei garante os direitos da obra até 95 anos após a sua criação. Então, o Mickey de 1928, do Steamboat Willie, ele foi criado em 1928 e agora, passados os 95 anos, ele está entrando no domínio público. Como o Walt Disney faleceu em 66, você conta 70 anos a partir da morte dele. Então, no Brasil, essa exploração do Mickey só pode acontecer em 2036. Pois é, como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco. O Tele Brasil Notícias da semana está chegando ao seu final. E justamente antes de encerrarmos, vamos falar aí de um personagem tradicional aqui no Brasil, que é uma apresentação que está acontecendo numa exposição no museu em São Paulo, que está recebendo a exposição do Chaves. Sim, aquele que era do SBT, as suas apresentações. Então, é um personagem que é muito querido aqui na América Latina, e justamente está em cartaz essa mostra no Miss Experience na Zona Oeste aqui da capital. Lembrando que é em comemoração pelos 40 anos do lançamento no Brasil desta série. Vamos acompanhar. Uma historinha bem gostosa de se ver.
Por 36 anos, os brasileiros acompanharam atentos na TV e agora é possível se transportar para o cenário da vila entre as casas da Dona Florinda, Dona Clotilde e Seu Madruga. O personagem, criado por Roberto Bolanhos, estreou na TV mexicana em 1971 e chegou ao Brasil em 1984. O nome Chaves foi adaptado do termo chavo, em espanhol, que significa moleque. Ele conseguiu fazer, na década de 70, um roteiro que fosse atemporal. Então, todo aquele contexto era tão fechado, aquele universo, mas tão aberto ao diferente, à brincadeira, ao humor pastelão, mas ao humor textual, que isso atravessou gerações e conquista até hoje. E entre os cenários recriados está este espaço que existia só na imaginação, a Sala da Bruxa do 71, onde Chaves, Kiko e Chiquinha entraram num misto de curiosidade e medo. Eu tô aqui falando com a TV Brasil, linda, linda, meu amor, tão emocionada, que me dá vontade de chorar. A voz inconfundível de Chiquinha, a figura mais inteligente da turma, era dublada por Cecília Lemes, que sempre buscou aproximar a versão da original. Se ela tem uma voz esganiçada, ou então da Dona Neves, e agora quem poderá me defender? Entendeu? Tem a bruxa Maratuxa, que vai ao bosque todos os dias recolher lenha para angarico tirimiruaro. Desde 2020, Chaves saiu do ar em todo o mundo, mas o filho de Roberto Bolanhos, assim como os fãs, quer que o programa volte a ser exibido. Para mim, de las tareas más importantes es lograr que la serie original regrese al aire. Sin duda es algo que lo tengo presente todos los días e eu espero que pronto pueda solucionar-se. Que bonita sua roupa, que roupinha multilouca. Quem não lembra desse trecho cantado pelos personagens? Pois aqui dá para ver de perto os figurinos usados na série. O Chespirito, como Roberto Bolanhos era conhecido, morreu em 2014, aos 85 anos, de uma parada cardíaca. Mas sua obra segue conquistando novas gerações. Está sempre atingindo novos públicos. Eu, como professor também, eu vejo meus alunos pequenininhos já amam Chaves, não só o desenho animado, como a própria série. Eu estava tão animada que eu ia vir pra cá. Eu fiquei tão emocionada, tão feliz. E com esta última informação, o Tele Brasil Notícias vai ficando por aqui. Agradecemos aí a toda a nossa equipe e estaremos de volta na semana que vem. Tele Brasil Notícias.